Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um podcast. E hoje eu estou aqui com as alunas do terceiro ano do ensino médio e elas vieram explicar sobre uma revista que elas criaram no itinerário delas com vários assuntos relevantes para a sociedade. Bom, hoje eu estou aqui com a Paloma, eu, Giovana e a Júlia. Agora eu vou passar a palavra para elas poderem se apresentar e explicar o itinerário delas e começar os temas. Oi, gente, bom dia. Eu me chamo Dandara Nalanda e a gente vai explicar um pouco do itinerário Quem Divide Multiplica. Oi, gente, meu nome é Ana e a gente vai explicar também sobre a nossa revista que fala sobre muitos assuntos importantes para a sociedade. Fica aí. Bom. Meninas, como foi para vocês criarem a revista? Qual foi os temas que foram abordados? Vocês se escolheram? Já era assim? Como é que foi? Então, foi uma proposta dada para a professora. Ela deu os assuntos e a gente pesquisou tudo isso no Atlas da Violência de 2021, que lá você encontra vários dados embasados. Então, foi lá que a gente pesquisou tudo direitinho, mas a gente aprimorou do nosso jeito. Então, meio que a gente decorou o nosso artigo, de certa forma colocou umas partes autorais dentro do artigo também, conforme que a gente sabia, e aí a gente foi juntando uma coisa com a outra até fazer vários artigos. Vocês tiveram alguma dificuldade em fazer a revista, assim? Sim, porque a gente não sabia a estrutura certa de uma revista. Aí a gente foi pesquisando e estudando sobre revistas em geral, e a gente foi vendo como fazer, e ficou bom, né? Sim, porque, da mesma forma que um trabalho escolar que a gente entrega tem norma ABNT, uma revista que contém artigos também. Então, para ficar uma coisa bem feita, a gente teve que se esforçar mais um pouquinho e deixar tudo dentro dos conformes, dentro de regra. E fora também que teve a parte, de escolher o design, as cores, porque as cores influenciam diretamente na primeira impressão que você tem do que você vê. Então, a gente escolheu as cores, a gente pensou nas cores dos artigos que a gente ia colocar. Um assunto muito do nosso cotidiano, uma situação mais fácil para ficar mais compreensível para os leitores. Muito bom, interessante. A gente viu que vocês criaram vários temas, e entre deles o poder feminino. E qual foi o objetivo que vocês queriam transparecer com esse tema e por que ele foi escolhido para vocês, um dos temas escolhidos? Então, a gente pegou dois temas de muita importância, que é o poder feminino e o poder negro. A gente escolheu o poder feminino porque hoje em dia a gente vê o ativismo do feminismo, vamos dizer assim. Porém, as mulheres ainda são violentadas, a taxa do feminicídio ainda não diminuiu, e são coisas que acontecem diariamente debaixo dos nossos olhos, mas, porém, a sociedade meio que já aceitou que uma mulher morre a cada 3 minutos, 7 minutos dentro do Brasil. Então, são temas muito, muito importantes, e a gente escolheu abordar eles, porque, como eu disse, é um tema que está sendo mais acoplado dentro da sociedade, porém ele ainda não tem a visibilidade que deveria ter. Então, a gente, nós como alunos, escolhemos temas que têm muita relevância, porque isso também mexe muito com o conceito da pessoa, com os valores. Aí a gente escolheu esse tema, por ser tema que fala da violência de uma minoria, que são mulheres e pessoas pretas. Então, aí a gente usou os gráficos para embasar e falar o quanto isso ocorre. E a gente também colocou relatos de pessoas que sofreram a violência da violência doméstica. E A feminina, eu vi um pouquinho sobre a revista de vocês e vi que vocês citaram a Duda, que era lá do Nego do Borel, que foi, na época, uma polêmica muito grande, e achei muito bacana, porque... Sim, porque, acontece muito. A gente vê... Assim, o Brasil em si, ele é um país muito influenciado pela cultura de fora, pela gringa. E a gente sempre vê os casos das famosas que acabam sofrendo violência doméstica, mas a gente esquece que aqui no Brasil a gente tem muito isso. E recentemente um caso de violência feminina que a gente não pôs na revista foi daquela influenciadora, acho que é Emily Garcia, a mulher que apareceu com o martelo esses dias. Sim, então, sim. Ela também sofria violência doméstica e o marido dela também é influenciador. Só que, a vida dele ninguém sabia e ele também já tinha... a ficha dele já tinha um histórico criminal com mulher. E ela já era a terceira que ele acabava praticando a violência doméstica. Então, é algo que acontece no nosso cotidiano, dentro do nosso país, debaixo dos nossos olhos, e a gente acaba meio que, vamos dizer assim, se cegando. A sociedade acaba se cegando por já ter normalizado isso.
Então a gente pegou tanto o caso, a gente pegou o caso da Rihanna e mais de quem? E da Luísa Brunet. E da Duda Pimenta, que é uma menina jovem, que tem todo um futuro pela frente, que se relacionava com alguém que ela pensava que ia cuidar dela e acabou fazendo tudo aquilo que deu uma polêmica na época. E levou muito hate à toa, só porque Sim. ela resolveu falar sobre isso. Você vê como a sociedade fica em cima das mulheres que De qualquer forma. quer falar, de qualquer jeito, Qualquer jeito a gente tá sendo menosprezada. Pressionada. Pior que normalmente é sempre assim, sempre mulheres mais jovens, igual a Emily, 19 anos, a Duda, eu acho que ela tinha 19 Sim. também, sempre se relacionando com homens muito mais velhos do que elas, que tem tendência a acontecer. Exatamente. E as mulheres que trazem isso pra mídia acabam sendo vista como escandalosa, como, ai, nossa, foi falta de necessidade, porque você só não foi na polícia. Mas a gente sabe como funciona a polícia no nosso país. Ou tá querendo Verdade. fama. Tá, sim, que ela tava querendo você tá com o rape, Nego do Borel. o hype do Nego do Borel. Ninguém nem mais lembrava dele. Ele voltou pra mídia, inclusive, por causa dessa polêmica. E ninguém mais lembrava dele. Mas aí ela trouxe tudo à tona, até porque houve traição também da parte dele. E a menina, no tempo, ela tava bem famosinha. A menina que ele traiu ela. Então, trouxe tudo à tona. E ainda assim falaram que ela tava surfando no hype dele. Sofreu violência e falando, Sim. nossa, você tá querendo. Menina toda roxa, coitada. Muito difícil isso. Pode falar também da outra revista, né? Do Poder Negro. Sim. Aqui. A gente também... Que colocamos o George Floyd. A gente pegou esses dois temas, como a gente disse. Na revista, a gente pôs o símbolo do feminismo, que é algo que influencia diretamente dentro desse assunto. E no Poder Negro, a gente pegou a foto do George Floyd, que foi um caso que aconteceu lá pra fora, que ele foi morto, totalmente inocente. E também eu não lembro se a gente pôs na revista, mas falando um pouco disso, um pouco depois, ele morreu, se eu não me engano, em 2019. Acho que ano passado a sobrinha dele morreu nas mãos do policial também, uma criança. Então isso também fala muito, muito do racismo estrutural dentro da sociedade, né? Que embora a gente vê atitudes consideradas normais, mas por ser algo enraizado, por ser algo que vem lá de trás, então a gente abordou esse assunto também por influenciar diretamente dentro das nossas vidas. Ainda mais nos Estados Unidos, que é o país mais racista do mundo. Exatamente. Como eu disse, são coisas de conceitos, e aí a gente abordou temas, porque eu também luto, eu tô, tipo, não influentemente, mas na luta de mulheres e de pessoas pretas e de mulheres negras também. Então a gente acaba, de qualquer forma, a gente inclui um pouco dos nossos conceitos dentro do nosso trabalho de escola, porque a escola, de certa forma, ela ensina a gente a ser um pouco crítico. E por ensinar a gente a ser crítico, a gente acaba... os nossos trabalhos têm as nossas influências. Então, a gente pegou esses dois temas, não só por conceitos, mas também por ser algo, como eu disse, tipo, tá entrando na sociedade agora, mas não tem a visibilidade que precisa. Esse tema realmente precisa de uma visibilidade muito grande, porque ele acontece muito. E muitos casos que a gente nem fica sabendo ainda. Exatamente. É muito difícil. Aqui no Brasil, eu acho que tá longe de parar isso, e é uma realidade muito e ainda é considerado um mimimi, mesmo depois de a gente ter passado 300 anos na escravidão. Sim, em um país que tem 15 70% anos. da nossa história é racismo. E da mesma forma que quando as mulheres levam à tona nas mídias os casos de violência doméstica, essas coisas, quando as pessoas negras também levam os casos de racismo à mídia, é considerado um mimimi, que tá fazendo bafafá à toa. E é igual recentemente, quando aconteceu o caso do entregador que apanhou da mulher, literalmente, ele apanhou. E ele, ainda assim, foi muito julgado, todo mundo falando dele, que ela podia estar num dia ruim, sabe? Aí eu fiquei, ai, gente, sim, a educação, como que fica? E o respeito, gente, num dia ruim eu deito e durmo. É o mínimo, né? Enfim. Você não pode usar coisas ruins pra você não pode justificar que é um dia ruim. Dia ruim todo mundo tem, mas isso não justifica você chegar a outra pessoa e falar daquele jeito, você partir pra cima de outra pessoa. E esse caso do motoboy, eu tô vendo vários motoboys que estão sofrendo muito com isso, né? Motoboy, no geral, já sofre, né? Porque as pessoas, de certa forma, se aproveitam. E, tipo assim, ele
foi um caso de racismo, mas entra também nessa violência de profissão que eu falei, que o motoboy sofre muito, e eu tenho certeza que se fosse ao contrário, se fosse ele tratando ela de uma forma mais rude, ele estaria sendo julgado muito pior que ela, inclusive. Certeza. Por ele ser um homem que está tratando uma mulher de forma ruim, e Uma também mulher branca. uma mulher branca. E também as pessoas negras têm esse estereótipo de serem pessoas mais bruscas, mais grossas, mais arrogantes. Então, eu tenho certeza que ele... Nossa, a cruz dele ia estar feita, né? Então, ia ser muito pior, muito pior. A gente tinha visto que vocês tinham feito também uma revista explicando um pouco o que era a cidadania, o poder da cidadania. Uhum. Sim, é porque a cidadania, ela É o que nos move. é o que nos move. E a gente aprendeu, não todo dentro do itinerário, que a gente peca por não saber dos nossos direitos. Então, quando a gente exerce cidadania, a gente obrigatoriamente tem que saber dos nossos direitos e saber como exercê-los, mas também saber que existem deveres. Então, a gente fez esse artigo de cidadania porque reflete diretamente nos outros artigos. E aqui é no poder indígena, poder negro, poder feminino. Então, são, tipo, a cidadania e os direitos, ela garante proteção para as minorias. Porém, a gente vê, num contexto histórico dentro do país, que muitas coisas não são, é só na teoria, porque na prática não funciona. Porque também não somos incentivados, porque Exatamente. não querem que a gente exerça nossos direitos, não querem que a gente tenha os Entenda nossos sobre direitos. política, Ainda mais é sobre muito política, complicada. sobre os nossos direitos básicos. Muita gente que não tem nada em casa, não tem onde dormir. E Acha que é a vida, acha que cada um teve a sorte que teve, mas não. A moradia, uma vida bem vivida é direito básico. A partir do momento que você nasce, você tem direito a uma vida digna, você pode não ter direito à melhor vida do mundo. Nossa, riqueza, berço de ouro. Mas você tem a oportunidade de comer você tem o direito, na verdade, de comer todos os dias, de dormir debaixo de um teto e ter uma vida digna. Não sei se era o certo, mas acho que 8 milhões de pessoas estão vivendo em miséria no São Paulo. Miséria. Tipo, nada. Então, Demorou muito pra gente ter, né, essa cidadania, porque muito tempo atrás a gente não tinha o poder do voto. Isso demorou muito para acontecer. É uma democracia que agora a gente tem, que eu acho importante todo mundo usar, igual teve a eleição, acho que seja só maior de 16, conseguiram votar, e isso é muito importante. As pessoas levam isso como se não fosse nada, só que é o nosso país, a gente está em um país democrático e a gente precisa dessa influência para que as pessoas possam votar e abrir para que a gente consiga ter uma vida melhor. E a partir do momento que a gente começa a ser um ser humano racional, um ser humano crítico, a gente precisa exercer a cidadania de forma direta. Se eu posso escolher um governante, eu vou escolher um governante. Tem o voto nulo, mas eu acho que é uma perda de tempo. E você acaba meio que jogando sua cidadania no lixo. E depois, as pessoas que votam nulo, que é o branco, ainda vão reclamar do país, sendo que elas tiveram a oportunidade de dar uma chance para o governante que tem os ideais parecidos, mas não, ela preferiu votar nulo. Então, eu acho que isso sim é jogar a cidadania fora. Exatamente, isso acontece muito. É sempre assim, a pessoa não votou, Isso depois quando daqui não vota, 4 né? anos, depois de 4 anos, ai, aquele presidente não faz nada. Ai, não, não faz nada. Mas também tem a parte de que a gente tem que escolher desde o começo, porque o presidente não tá lá à toa. Ele teve uma história, teve vários anos de cargos diferentes, de deputado, não sei os cargos certos, desculpa. Sim. Mas, se as pessoas realmente ligassem pro presidente que tá lá em cima, elas deviam ligar mais pros deputados que estão lá embaixo. Exatamente. E escolher o que representa ela de verdade. Porque os nossos... Porque não é só votar no presidente, Sim. é votar no prefeito, nos governadores. E algumas pessoas chegou a ser mais importante do que o próprio presidente. Então, é porque os nossos governantes, os nossos presidentes, eles estão ali para representar a pessoa que governa o Brasil. E não as que vai fazer as escolhas diretamente dentro do país. Porque nem tudo que o presidente fala, eu acho que todo mundo sabe, é aprovado. Porque é tudo dentro de... todo mundo escolhe, sabe? Todo mundo É uma conversa. democracia. É uma democracia. É isso que eu mais gosto no governo do Brasil, porque tem que ter uma
uma conjunção de várias e várias pessoas, de vários estados diferentes. Não só uma pessoa, Exatamente. não só 3 pessoas, são muitas pessoas juntas. E como a Ana disse, a gente acaba dando mais importância para o voto do governante, mas esquece de votar no deputado, no prefeito, no governador. No governador nem tanto, porque é quando escolhe o presidente também. Mas são esse prefeito, é esse vereador que acaba influenciando diretamente no que a gente precisa. Se tem algo precisando do nosso município, quem vai resolver diretamente não é o nosso governante, não é o prefeito, é o governador. O governador também, mas o prefeito, o vereador, que vai correr atrás disso. Então é algo que a gente... Ah, desliguei. Desligou? Desligou. Desligou, deixa eu ver, calma aí. Ixi. Aí, continuando. Então, é algo que a cidadania, como eu disse, a partir do momento que a gente vira um ser racional e crítico, a gente precisa exercer ela. Então, eu não vi nada de errado, quando eu fiz os meus 16, que foi justo no ano de eleição, tirei o meu título e votei no presidente. Muito importante. É até bom vocês falarem isso, porque as pessoas que vão fazer 16 é muito importante eles fazerem isso. Eu acho que daqui, pelo menos, quando for a próxima eleição, já vão estar com 18. E é importante que votem novamente, como afirmar de novo, né, que não tem que votar apenas no presidente, porque o povo é assim, votou no presidente, acabou. Tá ótimo. Nulo no outro, e acabou. Assim vai. Só que não é isso assim quando que não vota funciona. nenhum, né? A gente falou do voto nulo, mas tem as pessoas que não comparecem na eleição. Isso que eu acho é errado difícil. também, ser obrigatório. Eu acho muito errado ser obrigatório, porque as pessoas vão e votam nulo. Sim, elas escolhem qualquer um. Ou seja, você está Porque é obrigando... obrigatório. E se não for, você vai pagar uma multa. E aí a pessoa vai lá e vota nulo porque realmente não se importa. Aí eu apoio não ser obrigatório, para isso são as pessoas que realmente se importam com o governo. Porque aí tem realmente os votos de quem realmente quer mudar o país. Que aí os votos nulos realmente não muda nada. Então acho muito falta de tempo. Sim, é bem legal. Desperdício. Enfim, os 3 temas foram ótimos e são temas que precisam ser abordados diariamente no nosso país e em muitos países, né? Principalmente nos de fora, igual vocês falaram nos Estados Unidos, que é o país mais racista que existe. Enfim, são temas... Sim, muito bom. Querem falar alguma coisa? Não? Então, falando um pouco do itinerário ainda, a gente também estudou sobre um outro itinerário. Que são, é o mesmo itinerário, mas abordam assuntos diferentes. A gente falou esse de tópicos de cidadania, sociedade, essas coisas, mas a gente estudou também, a imagem, o quanto, e como eu disse... A história por trás de uma imagem. Isso. E aí a gente estudou um pouco, da área rural, da área urbana. A gente estudou também sobre o clima, o quanto que o clima influencia dentro de uma cultura, e de certa forma tá tudo junto. Quando a gente estudou sobre área rural e área urbana, que foi um trabalho que a gente fez, um grupo ficou com a área urbana e outro ficou com a área rural. A gente viu como, embora foi, algo bem, uma demonstração da área urbana e da área rural, a gente viu o quanto essas pessoas conseguem levar uma vida extremamente diferente. E isso influencia, em tudo. No jeito que a pessoa come, o jeito que a pessoa fala, o jeito que a pessoa vive, os conceitos dessa pessoa, o quanto essa pessoa consegue ser, como eu posso falar, estar dentro dos assuntos que estão acontecendo dentro da sociedade. Então, a gente estudou a área rural, a gente viu bastante gráficos sobre a diferença da área rural. Então, a gente viu a importância de tudo isso, e são itinerários distintos, não itinerários distintos, mas assuntos distintos que acabam, no final, tratando do mesmo assunto. Eles se completam, né? Eles se completam. E nos gráficos também. Sim, os gráficos falam muito. Foi um norte pra gente, né? Que a gente precisava se embasar em algo. Legal, gente. Muito bacana, meninas. Eu espero que vocês continuem exercendo tudo que vocês falaram na revista de vocês. Adorei essa conversa, vou levar com aprendizado também, gostei bastante. E é isso, vocês têm algum Instagram que vocês querem divulgar do itinerário de vocês, da turma? É o Instagram da nossa sala. Instagram. Moments 3AB. Lá a gente como o ano passado juntou, então a gente fez uma sala só. Aí os de lá posta coisas do itinerário de lá, trabalhos daquela sala, e a gente posta os daqui. Peça teatral, combinância diretiva,
E vai ter a culminância do nosso itinerário também. Não, isso não. Aí a gente tá divulgando para que vocês acompanhem por lá também. Legal. É isso, gente. Sigam as meninas, não esquecem de seguir a gente também. E foi um bate-papo muito legal e eu espero muito que vocês acompanhem os próximos. Muito obrigada, meninas. E é isso. Obrigada. Tchau!